Pessoal, boa tarde. Iniciando então uma aula síncrona, hoje dia 12 de setembro de 2020, sábado, uma aula síncrona de resistência dos materiais do módulo 1 no curso técnico em mecatrônica. Nas aulas anteriores, nós havíamos falado sobre cargas distribuídas, né? E nós havíamos falado particularmente sobre um caso em que a carga distribuída ela forma uma figura plana, né, que era o retângulo. Agora, hoje a gente vai falar de um outro caso bastante particular também, que é quando a minha carga distribuída ela forma uma outra figura, que é o triângulo retângulo, tá? Então, nesse exercício aqui, ó, que eu vou resolver junto com vocês, como exemplo, diz o seguinte, ó, para a estrutura mostrada na figura, determine as reações dos apoios A e B. Então, no apoio A eu tenho um pino articulado, sei que vão surgir aqui duas reações, uma na vertical e uma na horizontal, e no ponto B eu tenho um apoio simples, tá? Então vai surgir aqui só uma reação na vertical, até aí nenhuma novidade. Tem uma carga de 3 kN concentrada a 1 metro do ponto A, e tem uma carga distribuída aqui, ó, que forma um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo ele tem uma base de 4 metros, e a altura dele é a própria carga distribuída de 3 kN por metro, tá? E aí tem o ponto B, qual é o comprimento total do meu material? Ó, 1 mais 1, 2, mais 4 metros da base do triângulo retângulo, 6 mais 2, 8. 8 metros de comprimento total, tá? Para concentrar, então, essa carga distribuída no formato de triângulo retângulo, eu vou calcular a área do triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2, onde a base vale 4, a altura é a própria carga distribuída de 3 kN por metro, tá? Então, vai ficar da seguinte forma, ó, a minha área, né, que vai se transformar na minha força concentrada ali, vai ficar 4 vezes 3, que é a base vezes a altura, dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 por 2, 6 kN. Beleza, já concentrei a minha carga. Mas onde eu vou posicionar ela ali, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso daqui, né? Eu tenho que achar o centro de gravidade, o centro de massa do meu triângulo retângulo, o centroide do meu triângulo retângulo, onde ele está, né? Então, ó, eu vou sempre fazer da seguinte forma. O meu ponto de referência do triângulo retângulo vai ser sempre onde está o ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, ó, meu ângulo de 90 graus está aqui, né? Meu ângulo reto, ele está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha base, sempre a base do triângulo retângulo, eu vou dividir em 3 partes iguais. No caso aqui, ó, a base ela tem 4 metros, né? Se eu dividir 4 por 3, vai dar mais ou menos aí 1,33 metros cada uma das 3 partes. Então, ó, 1,33, 1,33, 1,33. Aí o que eu faço? A partir do meu ângulo de 90 graus, que é o meu ângulo de referência, eu vou posicionar minha força, ó, minha força concentrada, que é de quanto? 6 kN, que eu calculei pela área. Eu vou posicionar na primeira divisãozinha aqui, ó, a partir do ângulo de 90. Então, o ângulo de 90 começa aqui. Então, na primeira divisãozinha, ali eu vou concentrar minha carga, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Essa carga concentrada de 6 kN, ela vai ficar nesse ponto aqui. Do lado de cá, só tem quanto de medida? 1,33. E do lado de lá tem quanto de medida? 2,66, que é a soma ali de 1,33 mais 1,33. Tudo bem? Só isso. A partir de agora, a resolução segue como se... porque nós temos só cargas concentradas, né? Então, a resolução, ela segue como a resolução dos exercícios anteriores. Então, vou desenhar o meu diagrama de corpo livre, né? Então, ó, meu diagrama de corpo livre, aqui no ponto A, que é o pino articulado, tem duas reações, uma que eu chamei de RAY e outra que eu chamei de RAX, e no ponto B tem uma reação só na vertical que eu estou chamando de RBY, tá? Minha força de 3 kN já estava aqui, ela está a 1 metro de distância do ponto A, aí ó, tinha 1 metro entre essa força concentrada, já do enunciado, e o início do triângulo retângulo. E aí o que acontece? Ó, 1 metro que já existia, 1,33. De onde veio esse 1,33? Daqui, ó, no começo dos 90 graus do triângulo até esse pontinho tem 1,33, que vai somar com esse 1 metro que já estava aqui. Então, 1 metro que já existia,
mais 1,33. Coloco lá a minha carga concentrada, que eu calculei através da área do triângulo retângulo, de 6 kN. E para o lado de lá, como que vai ficar? Se eu usei 1,33 aqui desse lado, para o lado de lá sobrou quanto? Sobrou 2,66, tá? Mais os 2 metros que eu já tinha lá denunciado do fim do triângulo retângulo até o ponto B. Beleza? Usando esse desenho aqui, esse diagrama de corpo livre, eu vou então resolver o exercício. Então, tem um erro de numeração ali em cima, mas esqueçam isso, tá? É o exercício 1, exemplo 1. Então, como que vai ficar? Vou primeiro fazer a primeira condição lá que a gente combinou de estática. Então, na nossa primeira condição, o que que tem? Somatória de forças em x igual a zero, tá? Então, quantas forças eu tenho ali em x? Uma força só, que é quem? O RAX. Então, o próprio RAX ele é igual a zero. Satisfiz a condição, está satisfeito. Pronto, posso ir agora para a próxima condição, que é soma de forças em y igual a zero. Lembra? Setinhas para cima, positiva. Setinha para baixo, negativa. Setinha para cima, mais RAY, tá lá. Setinha para baixo, menos 3. Setinha para baixo, menos 6. Setinha para cima, mais RBY, tudo isso igual a zero. E aí, posso fazer a conta aqui entre o menos 3 e o menos 6, dá menos 9. Então, mais RAY menos 9 mais RBY igual a zero. Consegui determinar alguma coisa? O RAY ou o RBY? Ainda não, né? Então, eu vou agora fazer a somatória de momentos. Lembra, o que é momento? Momento é força vezes distância do ponto de referência. Como ponto de referência, eu peguei o ponto A, né? É o ponto mais lá da esquerda, o início do material, tá? Então, a partir do ponto A, toda força que tentar girar meu corpo no sentido horário vai gerar um momento negativo. E toda força que tentar girar o meu sistema ali no sentido anti-horário vai ficar um momento positivo, tá? Então, ó, primeira força é de 3. 3, ó, tá para baixo. Se o ponto A ficar paradinho, tenta girar no sentido horário. Então, vai ficar menos, por causa do sentido horário, 3, que é a força, vezes a distância do ponto A, que é 1. Mais, porque é uma somatória. Próxima força, de 6 kN, ó, tenta girar no sentido horário também, tá? Então, 6 kN vai ficar negativo por causa do sentido horário. Menos 6, então, vezes, ó, 1 mais 1,33, 2,33, mais 1, 3,33 metros é a distância dos 6 kN em relação ao ponto de referência A. Então, menos 6 vezes 3,33. Mais, porque é uma somatória. Agora, a força que aparece é a RBY. E se a gente considerar o ponto A paradinho, o RBY tende a girar a minha estrutura no sentido anti-horário, gerando um momento positivo. Então, fica mais RBY vezes a distância total do ponto A, que é 8, tá? Fazendo as contas, ó, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 6 vezes 3,33, menos 19,98, 8 vezes RBY mais 8 RBY, tudo isso igual a zero. Menos 3 com menos 19,98, menos 22,98. Mais 8 RBY. Esse menos 22,98 passa para o lado de lá positivo, tá? E o 8 que está multiplicando o RBY, ele passa dividindo. Então, RBY fica 22,98 dividido por 8, que dá 2,87 kN. Tudo bem? Então, esse é o valor de RBY. Preciso achar agora o valor de RAY. O que eu vou fazer? Vou substituir aqui, ó, na minha equação lá da soma de forças em y, vou substituir o RBY pelo valor que eu encontrei, que é 2,87. Então, fica, ó, mais RAY, que eu tirei daqui, menos 9, igual está aqui, mais RBY igual a zero. No lugar do RBY eu coloco 2,87, e aí, ó, mais RAY menos 9 mais 2,87 igual a zero. Menos 9 mais 2,87, menos 6,13 igual a zero. Quando esse menos 6,13 passa para o lado de cá, ele fica positivo. Então, ó,
A reação em B vale 2,87 kN e a reação em A 6,13 kN. Lembra? Somando as duas, ó, dá quanto? 9, que é a mesma quantidade que eu tenho de carga externa. Ó, 3 kN mais 6 kN, 9 kN. Então, meus apoios eles estão equilibrando essas cargas externas aí que estão sendo recebidas. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai tratar um pouco mais disso na aula da segunda-feira. Hoje eu não deixo exercício, hoje não tem exercício para entrega. Concentrem-se nos exercícios da nossa prova, né? E a entrega da nossa prova deve ser feita até quinta-feira da próxima semana, tá? Dia 17. Tudo bem? Até às 11h59 do dia 17. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem bem, bom final de semana. E qualquer dúvida me avisem.